Vamos falar um pouquinho hoje sobre códigos Grabovoi, radiestesia radiônica, com a especialista Soraya Diniz. Soraya Diniz é diretora da Associação Brasileira de Radiestesia, lá no Rio de Janeiro. Ela estará com a gente aqui fazendo muita coisa bacana, inclusive uma prática sobre como você pode se empoderar através dos códigos Grabovoi nesse tempo de Covid. E vamos chamar aqui para se apresentar a nossa palestrante Soraya Diniz. Como é que está, Soraya? Tudo bem? Olá, tudo bem, Leandro? Tudo ótimo. Bom estar aqui com você. Beleza, então fala um pouquinho mais sobre você, sua experiência com essas técnicas que você vai levar para o nosso congresso. Então, meu nome é Soraya Diniz, né? Você já conhece, eu sou diretora de pesquisa da Associação Brasileira de Radiestesia, Radiônica e Geobiologia. E eu vou trazer para o congresso um tema que eu palestrei também no Congresso de São Paulo de Radiestesia, um tema relativamente novo, né? Que é como que a gente pode juntar as duas técnicas. São técnicas distintas, é legal que isso fique claro, né, Leandro? Porque Grabovoi, ele é uma marca, né? Que as pessoas não podem usar sem licença, sem ter autorização. E a radiestesia não. Mas aí o que eu aprendi, o que eu vou falar nesse congresso? Como a gente pode usar as duas técnicas, porque elas têm coisas em comum, para a gente conseguir realizar os nossos objetivos com mais rapidez, né? Então, dentro da radiestesia, não sei se as pessoas conhecem, é uma técnica de investigação e de diagnóstico, né? Onde a gente detecta tudo que está acontecendo com a vida de uma pessoa, seja físico, seja emocional, espiritual, o que está acontecendo nos ambientes, né? E mais que isso, além de detectar tudo que está acontecendo, a gente consegue investigar também o que aquela pessoa precisa fazer para se curar daquele desequilíbrio que foi detectado, né, Leandro? Porque o que eu já falei outras vezes contigo. Às vezes a pessoa tem uma patologia física, vamos supor, depressão, ansiedade. E aí as pessoas receitam, vai tomar um floral, mas às vezes para aquela pessoa o floral não será o tratamento necessário para curar daquela patologia. Então, na radiestesia, a gente consegue um diagnóstico preciso, individualizado de cada pessoa, o que ela tem de desequilíbrio e o que ela precisa fazer para se curar, né? E dentro da radiestesia, a gente tem os chamados gráficos radiestésicos, que são formas geométricas, e cada um tem um objetivo, né? Por exemplo, nós temos o famoso turbilhão, que é para precipitar as coisas, para que as coisas aconteçam mais rapidamente, né? É um gráfico que tem essa função específica. E aí, nesse caso, a gente quer vender um imóvel, quer comprar uma casa, quer conseguir passar num concurso, quer que a coisa aconteça mais rapidamente. Então, é um gráfico que a gente usa muito na radiestesia. E, em contrapartida, né, segurando aí esse pedaço, as técnicas de Grabovoi são a utilização de sequências numéricas com o objetivo também de criar saúde, criar prosperidade, proteção. A técnica de Grabovoi é a utilização do nosso psiquismo diariamente para que a gente consiga exercer o controle da nossa vida, ou seja, a gente controlar os eventos que acontecem na nossa vida, né? A pessoa diz, mas isso é uma prepotência. Mas Grabovoi diz, vocês são deuses, a gente só não utiliza parte da nossa consciência, que se a gente utilizasse, a gente faria que tudo acontecesse do jeito que a gente quer. Então, a técnica de Grabovoi é uma ferramenta que justamente faz isso, que a gente aprenda a pensar naquilo que a gente quer, já concretizado, através do nosso psiquismo, claro, e do uso dos números que Grabovoi criou para cada coisa. E aí, fazendo o link, né? O gráfico da radiestesia, que serve para precipitar uma coisa, por exemplo, venda de imóvel. Grabovoi também tem uma sequência numérica específica para venda de imóvel. O que a gente vai falar no congresso? Como eu vou usar as duas técnicas juntas. Ou seja, um gráfico radiestésico que tem, né, a função de potencializar aquela coisa, ou seja, fazer com que aconteça mais rápido, e você usar a pilotagem, que é a forma de falar, mentalizar ou utilizar os números, aliada ao gráfico, juntos, casadinho. Ou seja, a venda do imóvel vai acontecer muito mais rapidamente, né? Que é esse o objetivo. E no congresso a gente vai passar os gráficos, que nós vamos mais usados, né? E as sequências, para que a pessoa possa brincar, né? Brincar de Deus. Ou seja, fazer com que a coisa aconteça da forma que ela quer.
Então, vai ser esse mais ou menos que no dia a gente vai falar bastante coisa, né, a respeito das duas técnicas. Mas é esse o enfoque da palestra no dia do congresso, né? Como utilizar as duas ferramentas para a gente conseguir saúde, para a gente conseguir dinheiro, vender um imóvel, um casamento, uma harmonia, uma proteção, enfim. São mais de 50 mil códigos de Grabovoi, né? Então, tem código para tudo que a pessoa possa imaginar na vida, tem. Animais, cura de animais, a gente vai ver isso no congresso, muita gente com pet, né? Como usar um gráfico radiestésico que ajuda na cura de animaizinhos, e tem uns bem específicos, com a sequência numérica para gato, para cachorro, para que a gente possa curar os bichinhos, e esses são os mais rápidos, o efeito é quase que imediato, é muito bacana. Pois é, Resumindo, exatamente, a gente tem essa vertente de saber na base de tudo. Por exemplo, muita gente aqui não sabe nem a base de radiestesia, de a onde radiestesia. surgiu, qual é esse processo. E, assim, é bom falar a base de base, o que usa, quais são os instrumentos, né? Você falou dos gráficos, mas tem outras coisinhas também que Na podem verdade, a usar. radiestesia, como eu disse, né, é uma técnica de investigação e diagnóstico, e a gente usa como instrumento o pêndulo. O principal instrumento da radiestesia é o pêndulo. E aí, por utilizar o pêndulo, cria aquela dúvida. Bom, se eu estou utilizando o pêndulo, é uma técnica de adivinhação? Não. É uma técnica de sintonização, onde eu conecto meu psiquismo ao psiquismo da pessoa que vai ser consultada, e nisso que eu conecto os dois psiquismos, eu consigo ter o quê? Uma ressonância com aquela pessoa. Todos nós somos capazes de fazer isso. Tá? Isso fique claro. Não é porque eu trabalho há 25 anos com radiestesia que eu consigo e você que começou, vamos supor, ontem não vai conseguir. Todo mundo tem essa capacidade de fazer essa conexão. Na hora que eu faço essa conexão, mente-mente, eu consigo detectar, estando perto ou estando a qualquer local, que é a teleradiestesia, né, a distância, tudo o que está acontecendo com a pessoa naquele momento. A radiestesia é muito pontual, ela não é oracular. Eu não vejo se você vai casar daqui a um ano, o que vai acontecer com a tua saúde daqui a um ano. Eu consigo detectar o que está acontecendo na tua vida hoje. Então, hoje eu tenho como se fosse um mapa do Leandro, né? Então, eu vejo, Leandro, hoje, 16 horas do sábado, você está com rancor, mágoa, depressão, tristeza, ansiedade, angústia. Eu consigo ir no detalhe dos teus padrões emocionais daquele dia, daquela hora que eu estou pendulando você. Agora, Leandro, você tem uma hipertensão, você tem uma depressão, você tem um tumor, a gente consegue detectar tudo que está acontecendo com uma pessoa, né? Se o padrão de desequilíbrio é físico, a nível de patologia, se é um padrão de desequilíbrio psicoemocional, né? Depressão, negativismo, se é um padrão espiritual, muita gente não acredita, mas ele existe e ele interfere, né? Então, se você está com algum tipo de interferência espiritual, a gente detecta se tem e qual é, né? Se é um parente que faleceu, se é um obsessor, se é um trabalho de magia, que tipo de entidade está afetando ali, se é uma possessão demoníaca, que tipo de possessão é. Então, a gente na radiestesia consegue aprofundar o diagnóstico, onde não se tem, ou seja, no fim, né? Não se tem mais para onde ir, o diagnóstico chega na raiz do problema. Uma vez que a gente tem aquele perfil, a gente vai para as pranchas, que são semicírculos, onde a gente consegue colocar tudo que a gente sabe, né? Teoricamente, no papel, para facilitar, com o uso do pêndulo, a identificação desse trabalho. E aí vamos aos tratamentos. Aí entram todos os terapeutas, que eu digo, né? Se todo terapeuta fosse também radiestesista, ninguém teria mais doença, porque todos nós estaríamos curados. Por quê? Porque cada um fazendo dentro da sua área também um trabalho específico, né? E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, acupuntura, né? Eu tenho muito aluno de acupuntura. Acupuntura tem milhões de pontos para uma mesma patologia, né? Qual é o ponto que você, Leandro, vai ser o melhor ponto para curar a sua ansiedade? Se ele tem uma prancha, né, de diagnóstico de todos os pontinhos da acupuntura, ele vai com o pêndulo e o pêndulo vai indicar a ele qual é o ponto que você, Leandro, vai precisar para se curar da sua ansiedade. Então, a radiestesia chega a esse nível de detalhe, né? A gente diz tudo que você tem e o que precisa em detalhes para você se curar daquelas patologias. Então, é uma técnica que serve para a gente usar em qualquer área da vida, não só terapeutas, mas qualquer profissional, eu digo. Por exemplo, médicos.
quisera que todos os médicos fossem radiestesistas, né? Eu dou sorte que a minha endócrina não é. Então, quando ela faz alguma investigação para mim, é o engraçado disso, porque, por exemplo, ela como endócrina, ela tende a pegar os medicamentos mais modernos, né? E, às vezes, os medicamentos mais modernos, eu sofro de hipotireoidismo, os medicamentos mais modernos não são compatíveis comigo, ou seja, eu não posso usar aqueles medicamentos. Eu gastaria R$ 800 num remédio que não faria efeito algum. E ela passa os mais antigos, por quê? Porque eu tenho uma prancha de diagnóstico onde eu vejo a biocompatibilidade de uma coisa com outra, ou seja, Soraya e tal remédio, Soraya e tal emprego, Soraya e tal pessoa. Então, a gente consegue descobrir tudo. É a parte boa, né? E ruim também, né? Então, ela consegue detectar, através da radiestesia, qual o medicamento que vai ser bom para uma determinada doença, uma determinada patologia, né? Essa é a radiestesia em si. E ela tem bracinhos, né? Por exemplo, a radiestesia tem o bracinho que a gente detecta os ambientes, que as pessoas esquecem, que as casas servem para curar ou para matar, né? E hoje em dia a maioria tem muito desequilíbrio. Então, o que acontece? Às vezes você está saudável, tua vida está toda ok, próspera, relacionamento, e aí você se muda de uma casa para outra por motivo de trabalho, enfim. E aí você vê que a tua vida começa a virar do avesso, né? Doenças que você não tinha anteriormente, brigas que você não tinha anteriormente, enfim, e a vida começa a virar do avesso. Não se sabe o que, vai deixando levar, né? E muitas vezes o problema, a causa, está no teu desequilíbrio, inclusive físico, né? No local que você mora. Essa parte da radiestesia se chama geobiologia, né? Onde a gente investiga o quê? Tudo que acontece no ambiente. Como é que está aquele ambiente que você mora? Ele é saudável? Ele tem alguma anomalia de subsolo, água? Por exemplo, a gente mora em Belém, né, Leandro? A gente está aqui em cima de água. E água em movimento e lençol freático, ele causa muita doença a nível de artrite, de doenças de joelho, demência, Alzheimer, fadiga, tá? E começa com esse mais simples, chegando às doenças degenerativas. Então, as pessoas não sabem que estão em cima da água e muitas vezes dormem num local totalmente nocivo. O que acontece com essa pessoa? No decorrer do tempo vai adoecendo, né? Torres de alta tensão que tem aí hoje aos milhões, né? Telefonia celular, 5G, que mata, que é uma beleza, é ótimo para a internet, mas é péssimo para a saúde. E as pessoas vão convivendo com essas energias dos ambientes e não têm noção que elas matam a gente, que elas adoecem, né? Existe uma dessas nocividades que se chama gás radônio. É uma decomposição do tório e do bário, e ele é um gás natural, só que ele não tem cheiro, ele não tem cor, as pessoas não percebem que tem a incidência desse gás. E onde tem a incidência desse gás, é 95% comprovado já pelo Ministério da Saúde que as pessoas adquirem câncer de pulmão. Então, sem saber que há a existência do gás, como você vai saber que aquele teu câncer de pulmão não foi oriundo de um cigarro? Foi oriundo do local que você mora, que tem uma incidência de um gás que causa câncer. Então, o legal da radiestesia é isso, que ela consegue detectar não só a nível fisiológico, psíquico, espiritual, mas também ambiental. E a gente consegue, quando é o caso, né, que na maioria das vezes é 90%, corrigir esses locais, né? O que a pessoa precisa fazer para corrigir? Muitas vezes é mudar a cama de lugar, trocar um quarto de local, fazer uma limpeza nas memórias que tem naquele local, né? Usar alguns artifícios que a gente minimiza, às vezes, os efeitos de água do subsolo, fratura, né? E as pessoas que não têm conhecimento que isso existe vão vivendo mal cada dia, cada dia, cada dia, sem saber, né, Leandro? E aí, além disso, vamos lá, mais um bracinho da radiestesia, que na verdade não é um bracinho, né? Elas trabalham em conjunto, que é a radiônica, né? Que a gente fala também. Que na verdade é uma confusão, né? Generalizada por causa do termo radiônica, né? Radiônica é o uso de máquinas, equipamentos eletroeletrônicos, né? Ligadinhos na tomada, onde a própria máquina consegue, você se conecta na máquina e eu também. Então, toda a sua informação, a máquina conecta para dentro dela. E ela existe diais, né? Onde cada dial tem um número, que na verdade não são sequências numéricas, são só formas geométricas que se criam dentro da máquina,
onde eu consigo também, com o uso do pêndulo ou com uma placa tátil, detectar mais a miúde ainda quais as suas patologias físicas e emocionais. Essa é muito mais precisa, porque o equipamento me ajuda nesse diagnóstico, né? A nível de vírus, de bactéria, de como está teu sangue, enfim, doenças que muitas vezes a medicina, né, extrapola, e vou dar um exemplo clássico disso, né? Esses dias eu estava com a minha cachorrinha do meu irmão com um problema intestinal, indo ao PET, fazendo todos os exames, e aparentemente parecia uma colite. Até então eu não fiz o diagnóstico na máquina. E tratando com antibiótico, corticoide, e o intestino piorando. E aí eu fui na máquina. E fui lá ver colite. Tinha colite? Tinha colite. Qual era o percentual daquela colite que ela estava? 50%. Não daria o resultado do exame de imagem. Pasme você. Ela estava com uma farpa, que ela é uma pincher levadíssima, então ela comia porta quando os pais saíam. E uma farpa daquela prendeu na alça do intestino delgado. Então, aquela colite que ela estava não aparecia na imagem, por pequena que é. E aí, o que aconteceu? Essa farpa é que estava causando aquele processo inflamatório dentro do intestino dela, que tem que ser retirada, entendeu? E eu descobri como? Através do instrumento de radiônica, que tem lá objetos estranhos, causas, né? Podia ser viral, parasita, era objeto estranho. Aí eu fui investigar qual era e descobri que era uma farpinha. Então, ela vai ter que fazer uma colono para que retire o pedaço da farpa pela melhorada colite. Você veja que uma patologia teoricamente física, os veterinários não estavam conseguindo detectar a causa, porque a imagem da ultrassom não conseguia triar o pedacinho da farpa que era muito pequeno. Então, a radiônica consegue fazer isso. Esse instrumento, ele consegue fazer com que o nosso diagnóstico fique muito mais preciso. E o bom da radiônica é que ela, diferente da radiestesia, que a radiestesia não trata ninguém, né? A radiestesia te dá o diagnóstico e o caminho que você tem que percorrer, né? Precisa de uma determinada técnica e a gente indica para o terapeuta. A radiônica não, eu consigo na mesma máquina detectar o problema e fazer um código invertido do código da patologia para que a pessoa se reequilibre. Como isso acontece? A máquina consegue enviar sinais que a gente chama de bioinformação, ela não manda energia, ela manda uma bioinformação para a tua glândula pineal, através de um sensor que existe na máquina chamado ruído branco. Então, quando o ruído branco é ativado no equipamento, ele ativa a tua glândula pineal, tá? A glândula pineal, uma vez ativada, recebe qualquer informação que esteja aí nos campos mórficos, certo? A máquina faz esse trabalho específico, ou seja, mandando para a sua glândula pineal uma informação de um órgão saudável ou do antídoto de uma determinada doença, para que o quê? A sua pineal absorva aquela informação e comece a criar novas sinapses neurais que vão ser jogadas para o DNA, para o sangue, e vai fazer o quê? Com que o seu corpo se reequilibre, se cure através dos sinais emitidos pela glândula pineal, né? Ao mesmo molde do que acontece com florais, com homeopatia, todos trabalham nessa vertente aí, né? Informacional. Então, é um outro bracinho da radiestesia. E tem um último bracinho, que é chamado a radiestesia cabalística, que a gente usa pêndulos com alfabetos em hebraico, onde a gente consegue investigar mais profundamente os distúrbios, os desequilíbrios a nível espiritual, Leandro. A gente consegue saber que tipo de patologia a pessoa está, se ela está com uma possessão demoníaca, que tipo de demônio é, são pessoas maléficas a nível de força do mal, entendeu? O pêndulo em si não precisa nem que eu me conecte à pessoa, o pêndulo ressona com aquilo que está no local ou com aquilo que está na pessoa, ou seja, eu entro no local, tem um pêndulo, força do mal, se ele rotar, só gira positivo, se ele girar positivo, eu saio correndo, loucamente correndo, fugindo daqueles espíritos nocivos. Então, é uma radiestesia mais avançada, onde que facilita muito o trabalho do radiestesista nesse aspecto, né? Que a gente já entra no local, já sabe o que tem esperando a gente ali, já está preparado para o tabefe que vai levar, né? Então, a radiestesia Não, é isso isso. é muito legal.
essa ferramenta ímpar para a gente trabalhar no que quer que seja, né? E o que eu digo, pessoal, mas eu não sou terapeuta, não precisa ser, querido. Você quer saber se uma viagem é legal para você fazer, você vê na compatibilidade. Você quer saber se um namorado é compatível com você, uma sociedade, um trabalho, né? Uma casa que você vai morar, vai alugar ou comprar, principalmente, se a casa está legal para você comprar, se vai te trazer felicidade, ser harmônica. Então, se não quiser trabalhar, pelo menos aprenda para poder você viver no dia a dia tendo mais saúde, né? Mais harmonia, mais leveza, né? Essa é a radiestesia. Muito bem, Soraya. Então, estamos aqui com Soraya Diniz. Ela está falando sobre radiestesia radiônica e também códigos Grabovoi. Vocês podem fazer suas perguntas aqui no chat, que a gente vai ler no segundo momento, depois da apresentação de todos os palestrantes do nosso primeiro Congresso Holístico Sem Fronteiras. Olha só, uma coisa no seu curso que eu achei muito interessante, sobre realmente a origem, né? De onde surgiu essa questão do pêndulo, né? O que os Na verdade, egípcios faziam, o que os chineses faziam, sei na lá, se japonês. verdade, não, na verdade, a radiestesia ela é milenar, né? Ela remonta na época até antes de Moisés, muito antes, né? O cajado de Moisés era um instrumento radiestésico, onde com ele você vê que ele caminhava com todo o povo e conseguia detectar onde tinha água, né? Então, os instrumentos, a radiestesia, à época, era chamada, desde os povos primitivos, de rabidomancia, que era o quê? Uma radiestesia física, que nós, infelizmente, perdemos, né? Que é o quê? A nossa sensação física em relação ao quê? A ter uma água próxima da gente, a perceber uma intempérie que esteja vindo, a perceber uma mudança climática, a perceber uma energia diferente, negativa ou nociva que esteja próxima da gente. Os povos primitivos tinham isso muito apurado, né? Por isso que eles sabiam se deslocar praticamente sem instrumento algum, muitas vezes o cajado, as varetas, e eles, com a sensação física, em relação ao ambiente, eles conseguiam saber onde tinha água, onde colocar os rebanhos, onde eles iriam se abrigar nos antigos dólmens, né? Que a ventilação fosse auspiciosa em época de frio, em época de calor. Então, essa sensação, né? As radiações, que é o nome da radiestesia, né? Que é sensibilidade às radiações, remonta da época dos povos primitivos. É muito antes do que o Egito, os chineses, né? Remonta na época dos povos primitivos que tinham essa sensação muito latente. A gente no curso, inclusive, aprende isso, né, Leandra? Como a gente se sensibiliza com as coisas a ponto do nosso corpo mostrar como a gente está identificando as coisas, né? Cheguei perto de alguém que tem uma energia péssima, meu corpo vai reagir de alguma maneira, arrepiando com calor, com frio, vendo luz, vendo... Enfim, cada um tem uma maneira. Os povos primitivos tinham isso e a gente foi perdendo, né? No decorrer da evolução, o que aconteceu? Algumas pessoas começaram a usar as varetas, a antiga forquilha, que era feita com árvores. Para quê? Para detectar muitas vezes água de subsolo. Os povos eram nômades, né? Os povos nômades começaram a usar os primeiros instrumentos, que eram as forquilhas, aquelas arvorezinhas onde eles achavam água, a árvore descia, né? Fazia um movimento para orientar eles onde estaria o poço de água, né? E veio vindo, e os instrumentos foram se aprimorando. No Egito, na verdade, que acharam, né, reza a lenda, que o primeiro pêndulo, que na verdade não era pêndulo, era um talismã chamado Wadji, onde as pitonísias utilizavam para fazer adivinhações, porque a radiestesia parece muito com adivinhação, né? A partir do momento que eu nunca te vi, nem te conheço, e consigo dizer para você o que você está sentindo, quem escuta isso fala, pô, que isso? Você é bruxa, né? Ela está adivinhando, é uma coisa que a pessoa não consegue entender. Então, as pitonísias usavam esse símbolo do Wadi no pescoço, como um cordão, ele era um pingente, e quando elas precisavam, elas sacavam e usavam como pêndulo. Então, por isso, o pêndulo egípcio. O pêndulo egípcio tem a mesma forma do talismã Wadi. Por quê? Para que é o pêndulo mais benéfico, que não se contamina, para que a gente possa fazer um trabalho de pesquisa radiestésica, né? E ela veio vindo, e aí tinha a fama de ser chamada de rabidomancia. Era usada por bruxarias, feiticeiras, né? Era oracular. Isso se perdeu com dois padres da igreja francesa, dois abades, Boly e Mermet, que falaram, poxa, isso daí não é bruxaria, nós somos católicos, né? E conseguimos fazer essa investigação. Então, a gente tem que tirar esse cunho magístico da radiestesia, porque não é magístico. Qualquer pessoa que tem uma capacidade intelectiva normal, sem nenhuma anomalia, consegue ter essa interação
né, com os objetos, com as coisas, e detectar se aquilo é benéfico ou não. Primeira coisa, ele usava um relógio de bolso, diferente das pitoníseas, ele usava um relógio de bolso, onde ele sacava o relógio de bolso, ele movimentava sempre no sentido horário para a pergunta que a resposta é sim, e anti-horário para a pergunta que a resposta é não, e conseguia respostas maravilhosas. E aí foram criando mais instrumentos, né, através dessa época, e eles conseguiram, mais que tudo, tirar o nome rabidomancia, para tirar o cunho magístico, porque eles eram da Igreja Católica, então tinha que dar um cunho científico àquela técnica. E criou-se o termo radiestesia, que radios, radiação, né? E aestese, que é sensibilidade, do grego. Então, sensibilidade às radiações, que todo ser humano tem, e a gente tem que desenvolver, né, para poder conviver com o mundo e ter ser mais saudável, ter uma vida mais feliz, né? Então, a radiestesia remonta desde a época pré-história. Hoje em dia, a gente já está na fase da radiestesia técnica, né? Onde a gente consegue, em laboratório, você fazer, eu fazer, e todo mundo obter o mesmo resultado, ou seja, para provar que aquilo é possível e que não existe a parte magística, que muita gente ainda consegue colocar. A gente vê na internet aí muita coisa errada, infelizmente. Nós da ABRAD, né, nós somos a ABRAD, que é a Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica, então a gente tenta jogar radiestesia técnica, né, Leandro? Porque, como a gente diz, qualquer credo, qualquer crença, o evangélico pode fazer, o espírita pode fazer, o umbandista pode fazer, o católico, o ateu, tá? Qualquer um tem condições de executar a técnica com precisão e acerto, então ela não pode estar ligada a uma coisa mística e magística, quando na verdade não é, né? É uma ciência que todo mundo é capaz de fazer de acordo com as suas habilidades, com a prática, com o treino, né? Então, os instrumentos foram surgindo e a radiestesia moderna criou-se mais instrumentos, pêndulos técnicos, né, que medem a radiestesias de ondas de forma, que é uma coisa mais avançada, né, que trata das pirâmides, aquelas energias das formas, né? E é nesse viés aí que a gente entra com o Grabovoi. Por quê? Os gráficos que eu falei, né, que são formas geométricas, nós vamos disponibilizar para vocês que estão assistindo aí alguns gráficos, né, Leandro? Você vai botar na plataforma aí depois. Então, essas formas geométricas, elas emitem ondas de forma. O que é isso? Aquela forma, quadrado, cubo, um decágono, cada um tem uma propriedade energética. Os códigos Grabovoi também, cada sequência numérica, né? Vou até por acaso mostrar, está dando para ler ou tem que inverter, Leandro? Tá bom, né? Por exemplo, esses códigos aqui, quem quiser até anotar, eles são o antídoto, os dois primeiros, para o Covid-19. E esse último, que foi criado por Grigori Grabovoi esta semana, é para os efeitos secundários da vacina, das vacinas, né, que as pessoas estão tendo e efeitos que a gente ainda desconhece, né? Então, são 3 sequências importantes, que depois eu vou ensinar vocês como vocês vão usar. O Leandro vai arranjar um jeito disso daí ficar gravado aí, não é, Leandro? Para que as pessoas possam copiar? Tá? Então, o que acontece? Vai ficar no YouTube, vai ficar no YouTube. Isso também é onda de forma. Então, quando a gente utiliza 2 técnicas distintas, que ambas trabalham com a radiestesia, com a energia das ondas de forma, o gráfico e o número, que esse vai ser a pauta da nossa palestra, a gente consegue que as coisas aconteçam na nossa vida muito mais rapidamente, que é o objetivo dessa segunda técnica, que a gente vai falar as 2 no congresso, né? Que são as sequências numéricas de Grigori Grabovoi. Grabovoi é um paranormal, né? Ele consegue, desde criança, ele tem essa faculdade de clarividência, e ele tem, assim, faculdades extrasensoriais maiores do que a maioria das pessoas, e em tudo que ele vê a nível de ação, ele consegue perceber os números saindo daquelas situações, dos órgãos, das coisas, porque o universo é numérico, né? Tudo foi criado com base em números, sequências Fibonacci, sequência áurea, enfim, tudo no universo é numérico. Grabovoi criou, então, números para tudo que vocês possam imaginar. Mas, na verdade, o número é um gatilho. Para quê? Para que a gente possa, que é o que reza a técnica de Grabovoi, viver controlando aquilo que a gente quer que aconteça na nossa vida. Mas não controlar. A gente faz isso muito bem quando o assunto é coisas negativas, né? Ai, Covid, eu vou pegar Covid, eu quero Covid, meu vizinho pegou Covid, se eu sair eu vou pegar Covid.
A gente faz isso muito bem. Agora, pensar, não, eu não vou pegar Covid. Meu sistema imunológico está forte, eu não vou pegar Covid. E a gente viver pensando naquilo que a gente quer que aconteça de forma positiva é o que a técnica de Grabovoi quer que a gente faça diariamente, que é o quê? Controlar os eventos da nossa vida. Ah, mas isso é impossível. Não é. Desde o momento que todo dia eu crio a realidade que eu vou viver, que é o que ele quer que aconteça, que a gente pratique, né, diariamente, para que a gente consiga burlar os boicotes da nossa mente inconsciente e consciente, né? Por exemplo, não vou pegar Covid. Aí você liga a TV, ai meu Deus, todo mundo com Covid, meu vizinho do lado com Covid, o nosso inconsciente na hora derruba o que eu estava pensando, né? E você se entranca em casa. Então, isso acontece com tudo. Na técnica de Grabovoi, ele quer justamente que a gente faça isso, que a gente só pense nas coisas que a gente quer já realizadas e de forma positiva. Ou seja, meu sistema imunológico é forte, meu sistema respiratório é forte, e o Covid não vai me pegar. Bom, eu já estou no 2º ano aí imune. Coincidência ou não, né? Mas o que acontece? A gente fazendo esse exercício diário, não só com a Covid, como com outras patologias, não só pensando, porque a técnica de Grabovoi é também o pensar, mas ele se utiliza dos números para que no momento que, por exemplo, eu tenho uma sequência numérica dessa daqui, né? E eu colo um papelzinho desse aqui, por isso que eu escrevi na mão. Ah, eu não tenho computador, não precisa. Você coloca um papelzinho desse colado, por exemplo, em frente à sua cama, tá? Bem diante da sua cama. No momento em que você lê, né, o 4986, não se fala meia, tá? Que meia é papé, tá? E fala a sequência, você sabe que essa sequência é o quê? É como se fosse uma vacina, essas 2 primeiras sequências, para o Covid. No momento em que a minha vista olha, né, percebe, o meu racional percebe essa sequência, o que ela diz? Ela me dá uma informação para o meu inconsciente dizendo o quê? É a vacina que eu preciso para não ter o Covid. Então, estou protegida do Covid, estou protegida do Covid. E toda vez que eu olho para essa sequência, eu já sabendo o que ela significa, eu automaticamente faço com que a minha glândula pineal faça novas sinapses neurais, assim como a radiônica, para que o quê? Para que o meu corpo fique realmente forte, para que o meu sistema imunológico se fortaleça, para que o meu sistema respiratório se fortaleça, meu sistema articular se fortaleça, e a gente fique o quê? Imune ao Covid. Quando a gente toma uma vacina, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Ai, meu Deus, não pego mais Covid, estou livre. Não é a sensação das pessoas? Ai, pô, cartãozinho de vacina, graças a Deus, não vou pegar o Covid. É verdade, tem uma química ali dentro que impulsiona o sistema imunológico. Mas se a gente mentalizar todo dia que também não vai ter o Covid, a gente também, o nosso sistema imunológico vai criar defesas do mesmo jeito que a vacina. Então, é muito difícil fazer com que as pessoas pratiquem isso, né, Leandro? E não só para a doença, como para tudo, né? Quer vender um imóvel, você fecha o olho, imagina já o comprador, praticamente, você já assinando o contrato que você quer. Você não tem que ver, ai, meu Deus, Senhor, eu quero vender. Não, você já visualiza na técnica de Grabovoi a coisa já concretizada, ou seja, você assinando o contrato de compra e venda. Você pegando aquela grana da venda e já comprando um outro, ou viajando, ou fazendo o que você quiser. Você não deixa dinheiro parado na técnica de Grabovoi, né? Você já dá o caminho todinho que você vai fazer com aquela grana. Então, você já está vendo, ou seja, controlando psiquicamente um evento futuro que vai acontecer na tua vida. Ah, eu pensei e aconteceu. Você tem que fazer isso todo dia, porque daqui a pouco você pensa, ai, meu Deus, mas o mercado de todo mundo sem dinheiro por causa da pandemia, quem que vai querer comprar meu imóvel 500 mil? Na hora, né, o inconsciente te sabota. Então, a prática dos exercícios dos códigos de Grabovoi tem que ser diária, para que a gente crie esse estado pilotante, que chama, que é o pilotar, é o meditar, né, a respeito disso, para que todo dia, quando eu quiser uma coisa, eu já veja aquela coisa concretizada, realizada. E eu criando esse hábito, tudo que eu quero na minha vida, eu vou conseguir o quê? Materializar. Junto com a imagem da coisa materializada, eu sempre jogo as sequências numéricas. Para quê? Para que eu consiga juntar o trabalho do meu psiquismo, quando eu quero que aconteça uma coisa, né, uma venda, com a força das ondas de forma de uma sequência numérica que tem a função de venda de um determinado imóvel.
Isso daí eu estou falando muito nisso, porque só essa semana foram umas 6 pessoas me perguntando como é que faz para vender o imóvel, todo mundo querendo vender, né? Está em massa a venda do imóvel. E aí, o que acontece? Não adianta só, eu quero vender, você tem que se imaginar com o imóvel vendido, já gastando. O mesmo vai para as suas doenças físicas. Eu uso também, isso fica a dica para o pessoal, lógico que no congresso a gente vai falar mais, depois eu vou passar uns workshops que eu faço, mas a gente pode usar essas sequências também colada no nosso corpo com o micropore, de forma que a gente faça o quê? Esteja sempre lendo o que ela significa e mandando essa bioinformação para a nossa glândula pineal, que vai começar a atuar criando as nossas sinapses neurais, né? Fazendo a neuroplasticidade cerebral. Então, o que acontece? A técnica de Grabovoi, aí o pessoal gosta de dinheiro é o dinheiro imediato, que é o 520, né? O que acontece com o dinheiro imediato? Pô, eu preciso pagar uma conta. A gente só consegue pensar na ansiedade que dá de não pagar a conta. Não é assim. Você vai se imaginar pagando a conta. Pô, mas eu não tenho R$ 1 na carteira. Problema. Por quê? O dinheiro vai vir de alguma forma. Você vai, encontrar com alguém, você vai no negócio, eu quero comprar. Vou te contar um caso meu, né? Para o pessoal entender como a coisa é surreal. Certa vez eu estava querendo fazer um tratamento estético, botar uns fios de sustentação para ver se as bochechas sobem, né? Que a idade já viu, né, Leandro? Eu não uso só Grabovoi para subir a bochecha, não. E aí era uma grana muito alta. E eu estava assim, foi o início do meu estudo de Grabovoi, e eu falei, por onde eu vou arranjar na época? Era R$ 15 mil. E era uma grana, assim, relativamente alta para você colocar de fio de sustentação nas bochechas, né? E aí aprendi a técnica, e nesse dia o workshop era sobre prosperidade. E lá, toda a professora, a Olga, que é uma russa, vocês só tem que pensar na coisa realizada, na coisa realizada, na coisa realizada. E eu, beleza, o dia inteiro. Bom, já me imaginei com as bochechas aqui na orelha, né? Puxada, né? Com a cara já dormente, eu já sabia onde era a clínica, eu só via aquilo aquele dia e tacava o 520. E mais outra sequência e a bochecha subindo. Bom, isso foi num domingo. Numa terça-feira, eu estava no meu trabalho, me liga de um local que eu sou militar também, não sei se as pessoas sabem, né, do Exército, que se chama Poupex, que a gente pega empréstimo, compra coisa, normalmente gasta, né? Me ligaram de lá, eu falei, meu Deus, algum financiamento, empréstimo, o que era? Pasme. Eu, há muitos anos atrás, quando eu morei em Belém, eu tinha feito um consórcio de imóvel. Como eu me mudei para outro local, eu deixei de pagar e só iria receber o final Isso ao final tem quase 20 anos, tá? Naquela semana me chamaram que eu fui sorteada, Leandro. Qual era o valor? 15 mil. O valor exato, gente, de botar os negócios na bochecha. Eu já saí de lá já marcando as bochechas, botei. É o maior dinheiro perdido do mundo, fica aqui. Mas foi assim, eu mentalizei no sábado, o dinheiro inesperado surgiu na terça, porque eu nem mais lembrava que eu tinha esse consórcio e que teria valorizado tanto, porque eu tinha pago muito pouco. Então, a técnica acontece assim, de forma suave. Poderia ser assim, poderia ser você jogando, poderia você chutando uma bolsa na rua e ter dinheiro ali dentro. Pessoal, mas isso não existe. Existe. Então, na hora que a gente mentaliza uma coisa, a gente não pensa no problema, na falta daquilo. A gente pensa na coisa já solucionada, porque o universo vai tratar de colocar as possibilidades que estão soltas na nossa frente, ele vai direcionar para que a gente consiga atingir algum objetivo, né? Então, esse é o foco da técnica de Grabovoi. Quando eu conheci a primeira vez, que eu já consegui botar a bochecha, né, Leandra? E aí eu fui fazendo outras coisas na decorrência disso, trabalho, transferência, compra de carro, compra de apartamento e tudo eu fui conseguindo. Eu virei uma estudiosa disso, hoje sou professora do Instituto Números de Grabovoi de São Paulo, né? E passa essa técnica porque, assim, a gente vê como que a nossa mente nos boicota no dia a dia, né? E quando que um exercício que é criado, né, com o objetivo de fazer com que a gente pense positivo diariamente, a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam. E quando começa a acontecer uma como essa, né, você fala, caramba, existe alguma coisa aí, né? Meu Deus, 15 mil caiu assim no colo do nada, e as coisas vão vindo. E, pô, esse mês estou apertada. Aí você olha a conta lá, a conta continua positiva. Tu fala, meu Deus, não está meio batendo, mas eu também não penso muito nisso. Está positiva, entendeu? Quem depositou o Pix, eu não estou nem olhando mais, entendeu? Então, na verdade, é criar esse hábito
da gente concretizar aquilo que a gente quer. E é isso que a gente vai falar em sequências específicas no congresso, na palestra, né? Para a gente aprender a fazer isso aí no dia a dia, para tudo. Saúde, dinheiro, relacionamento, proteção, né? Às vezes a nossa vida está amarradinha por uma série de coisas e a gente vai ver muita inveja, tem sequência para inveja, tem sequência para afastar seres nocivos, enfim, são mais de 50 mil sequências, né? E faz com que a gente trabalhe a nossa mente em prol de conseguir aquilo que a gente quer, que é o objetivo maior, né, Leandro? Então, é o que eu digo, unir as duas técnicas, a gente fica com ferramentas assim, sim, não tem nem como discutir. Impressionante, é. E consegue, eu falei, quando eu fizer no meu workshop ou no curso, eu dou os exemplos da minha vida, porque eu só posso falar de mim, né? Só os exemplos da minha vida, o pessoal já... que são muitos, muitos. Aí coisas assim, você fala, caramba, e fica pensando. A galera aqui, assim, que chegou para esse congresso já sabe dessa questão energética, já sabe da cocriação, né? Mas, assim, a gente fala para as pessoas que são leigas totalmente, isso aí não existe, tá doido? Porque, assim, realmente as coisas funcionam no sistema de cocriação, com certeza. E você está explicitando mais que nunca, né, que essas duas técnicas, que você tem a super clarividência de juntar, né, que vai ser o nosso congresso, né, Grabovoi, juntamente com radiestesia também radiônica, também como suplementar, né, vai ser uma coisa impressionante. Então, assim, eu vejo muita gente falar, fala aí 520, mas assim, não tem nenhuma pilotagem, como você bem perguntou, então não adianta patavinos. Não, eu não vou ficar igual um papagaio, 520 é minha mente pensando na minha falta de dinheiro, porque não adianta. Exatamente. Eu tenho que pensar no ganho de dinheiro. Mas como é que eu vou ganhar? Isso não é da tua conta. É o que eu digo, não pensa quem vai dar o dinheiro. Pode ser qualquer um. Pensa no que você quer já concretizado. Eu queria botar bochecha lá em cima. Então, já vou ver bochecha lá em cima. Eu quero comprar um carro. Eu já estou dentro do carro, ligando o carro. Como o dinheiro vai aparecer? Na hora que você começa a só pensar na coisa que você quer concretizada, sem o problema que é a realidade, e as pessoas só conseguem focar na realidade, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho emprego, eu não tenho como pagar o aluguel do mês. Não, você já vai se ver pagando o aluguel do mês. Como é que entrou o dinheiro? Não é da sua conta, é o que eu digo. Vai chegar esse dinheiro. Alguém vai dizer, estou precisando de trabalho tal. Aí, eu faço. Então, vem cá. Então, as coisas, o universo vai conspirando a seu favor, né? As possibilidades estão aqui, Leandro. Né? É o que eu brinco. Gente, vocês vão comprar um apartamento na Lagoa, no Rio de Janeiro, que é o lugar mais caro. Soraya, mas eu ganho 2 salários mínimos. Mas vamos lá. Possibilidade está aqui, milhões. Tu está andando na rua, chuta um senhorzinho sem querer, atropela o senhorzinho. Cai o senhorzinho no chão, aquele, né? Ai, meu Deus, deixa eu lhe ajudar, leva o senhorzinho para casa. O pessoal, vai querer que case. Não, ele tem idade para ser teu avô. Mas aí você cria um afeto por ele, ligou, foi para a casa dele. Isso aconteceu, tá, Leandro? E aí, o que acontece? Com uma amiga. Ficou um vínculo de amizade, o velhinho não tinha ninguém mais na vida. Beleza, e ela sempre sendo amiga, conversando e tudo mais. Daqui a pouco, o que aconteceu? O velhinho faleceu. Que chato. Mas aí, logo em seguida, veio o advogado. Querido, ele deixou tudo que ele tinha para você. E era muita coisa. Ou seja, o apartamento da Lagoa virou um apartamento de kitnet, de tanto dinheiro que o velhinho deixou. Isso aconteceu, Leandro. Eu conto que eu só disse, tu tá de sacanagem. Eu falei, não tô. Isso aconteceu. É impressionante. Isso aconteceu com uma conhecida, tá? E dessa forma aconteceu. A radiestesia é uma ciência efetiva que a Soraya está trazendo para a gente há milênios, né? Atrás já existia isso, a questão da energia do local, onde eu vou plantar, onde eu vou me fixar. Então, isso existe, né? Essa parte sutil, que hoje é mais que nunca a física quântica está colocando para funcionar na nossa vida. Então, Soraya, vamos começar a verificar as perguntas. Eu vou começar com a minha pergunta, justamente isso, sobre atrelar a física quântica com a radiestesia e código Grabovoi. Porque, tipo assim, a radiestesia era uma ciência, talvez, que não tivesse uma comprovação da física quântica, né? E o código Grabovoi também pode ter esse atrelamento. Eu não sei explicar direito, mas se você pudesse
elucidar isso em atuação. Na verdade, acho que todas as técnicas estão ligadas um pouco à física quântica, né? Porque as energias estão aí, né? Os estados vibracionais estão aí, e toda técnica que a gente utiliza, toda ela, pelo menos todos esses palestrantes aí, vão utilizar de alguma maneira essas energias que hoje a gente conhece da física quântica, né? De como a gente consegue perceber que a energia ela é mais sutil do que nós imaginávamos alguns anos atrás, né? E que capacidade tem essas minúsculas, imperceptíveis partículas de energia que a física quântica mostra, né? A lei da atração, e como a gente impulsiona isso com a nossa mente, né, Leandro? Então, a física quântica mostra claramente o poder que nós temos com a nossa mente, e que nós, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não utilizamos. Então, tanto a radiestesia, na hora que eu faço aquela sintonização, onde eu consigo perceber o outro, eu estou, de certa maneira, me utilizando também da teoria da física quântica. Porque seria como a gente racionalmente iria entender que eu consigo atravessar distâncias, você poderia estar na China e eu te pendulando aqui, em Belém, e captar tudo o que está acontecendo com você nesse momento. Então, a temporalidade das coisas, né, está muito ligada à física quântica nesse aspecto. Então, tanto a radiestesia quanto os códigos de Grabovoi, idem, todos estão, inclusive, Grabovoi é PhD em física. Então, a física quântica para os códigos, então, está mais entremeada ainda, né? Ele estudou física e estuda física quântica justamente para saber que existe essa interação, né? Que o universo tem muito mais detalhes, né, entre o que a gente pensa e sente do que a gente pode visualizar, né? Então, é uma técnica que está atrelada toda, pelo menos a radiestesia, a radiônica, a gel e a Grabovoi, elas estão juntas e misturadas também por conta dessa sutileza das vibrações energéticas hoje, né? Perfeito. Então, vamos lá as perguntas das pessoas. É possível fazer radiestesia e radiônica em uma única sessão? Inclusive, essa sessão, como você está falando, né, pode ser, inclusive, online, porque é justamente a assinatura digital, a assinatura virtual da pessoa. A gente pode, não só pode, como é feita junto as duas, né? Eu, habitualmente, faço as duas juntas, pelo menos quando eu entrego o trabalho, eu já faço o equipamento. E a radiestesia a gente pode fazer à distância, eu não preciso estar com a pessoa ao meu lado, né? Eu investigo tudo da vida dela e eu consigo, por aqui, pelo Zoom, passar para ela, explicar tudo que eu detectei e propor os tratamentos, como eu consigo fazer uma radiônica à distância também. E a pessoa recebe a informação, porque a bioinformação, ela não chega fisicamente, né? Ela chega pelos campos geomagnéticos da Terra, né? Que a gente chama de redes geomagnéticas da Terra, a gente estuda isso em geobiologia, que são as redes Hartmann, Curie. Então, todo o universo está coberto de malhas, como se fosse uma malha mesmo, geomagnética, onde as informações circulam em todo o planeta. Então, eu não preciso estar perto de ninguém. A qualquer distância, eu consigo mandar essa informação. Tá? Pode ser feito e deve ser feito junto. Exatamente. Existe um pêndulo melhor que outro pêndulo? Existe. Existem os pêndulos o material, né? Madeira é um material que não impregna. Então, na radiestesia técnica, nós normalmente usamos os pêndulos de madeira ou de metal. De cristal é lindo, mas por ser do elemento água, né, o cristal, principalmente o branquinho e os demais também, eles captam a vibração do ambiente da pessoa com uma rapidez incrível. Então, ele fica com uma coisa chamada remanência, ou seja, a interferência, os dados daquela pessoa que você atendeu impregnadas na composição interna dele. A gente tem que estar constantemente fazendo uma asepsia, quem usa pêndulo de cristal, de um cliente para outro, o que muitas vezes não torna viável, né? Que atende um cliente seguido do outro. Então, para a radiestesia técnica, nós não usamos, em hipótese alguma, pêndulos de cristal, madeira ou metal. E o de madeira, o que a gente mais indica é o pêndulo egípcio. Lembra que eu falei para vocês que ele tem o formato do Wad, que é um talismã, um amuleto egípcio? Então, é um pêndulo que a gente considera que ele não capta, ou capta muito pouco, as informações de um testemunho, que é o quê? As informações daquela pessoa, do consulente, né? Da pessoa que está sendo consultada. Então, sim, pêndulo é sempre de madeira ou metal. Mas outra pergunta, o código Grabovoi é usado para tudo? Existe algum código
que muda conforme a situação? Tem, por exemplo, você sempre são códigos para tudo no tocante às coisas benéficas, tá, Leandro? Não adianta eu tentar fazer o código Grabovoi visualizando alguma coisa ruim para alguém, porque não funciona. Mas tem, por exemplo, eu estou fazendo para uma determinada situação, eu vejo que aquela situação ela não está resolvendo. Eu posso mudar o código, tipo, tem um código que diz remover obstáculos, 91, né, 666. Então, o que acontece? 66, 91689. Então, o que acontece? Tem situações que a gente, por exemplo, a venda do imóvel, ele não está vendendo, né? Está emperrada aquela venda e eu estou usando a sequência de venda e não está indo. Então, eu uso uma sequência de remover obstáculo, porque às vezes tem alguma interferência psíquica, ou do inquilino, ou de algum parente, ou de alguém interferindo nessa venda e a gente está despercebido. Então, quando a gente muda a sequência numérica, a coisa deslancha. Então, em algumas vezes, a gente precisa alterar, sim, a sequência para que a gente concretize aquele objetivo. Ela não é definitivamente física. Né? Perfeito. Vamos lá aqui. Dinâmica da radiestesia é a mesma usada na de Feng Shui? É uma técnica que eu digo que uma sem a outra, não, são técnicas distintas, mas, por exemplo, o Feng Shui é uma técnica que a gente divide o ambiente nos guais, né? E cada guá daquele que a gente divida, né, em 8 posicionamentos de acordo com os pontos cardeais, ele tem uma vibração de um elemento terra, metal, madeira, né, água, e a gente tenta, no mesmo ambiente, botar todos os elementos em harmonia. E tem alguns detalhes, né? Cabeceira de cama sempre numa parede, evitar a cabeceira embaixo de janela, com os pés virados para a porta, nada de cabeceira encostada onde é o banheiro, né? A suíte, isso para radiestesia, por Feng Shui. Então, na verdade, o Feng Shui tenta equilibrar os elementos que você tem dentro de casa. Ok. Mas é fundamental que a gente faça um trabalho também de geobiologia, para saber que, além dos elementos que eu estou harmonizando a nível decorativo e a nível de construção, né, posicionamento, se eu não tenho nada no subsolo que possa impedir essa prosperidade que o Feng Shui tanto detecta, que eles chamam até de veios do dragão, né, que são as águas em movimento, né? Então, é uma técnica que eu considero, eu comecei estudando as duas, que elas têm que ser usadas em conjunto. O Feng Shui é maravilhoso, ajuda demais também, mas tem que ser usado em conjunto para que você faça um trabalho 100% harmonizador no ambiente, né? Muito bom mesmo. Qualquer um pode usar o pêndulo e trabalhar com ele? Qualquer um. Desde que aprenda como usar a técnica, né? Não é só você tem que aprender a fazer essa sintonização entre as perguntas que você faz e as respostas que vão vir. Então, isso a gente pratica bastante em aula, né, Leandro? E a gente vai vendo que a gente consegue se desconectar da nossa mente racional e deixar que as informações venham da mente, né, inconsciente, para que as respostas não tenham influência do nosso achismo, do nosso psiquismo. Toda e qualquer pessoa pode fazer. Lógico que tem o nível, né? Não vou botar uma criancinha pequena para fazer que não entende o porquê, mas desde que tem uma capacidade intelectual já pré-determinada, já pode fazer até 90 anos, né? Quando estiver vivo, e até depois. A última pergunta interessante aqui. Códigos Grabovoi, eles precisam ser verbalizados ou apenas mentalizados? Pode ser feito das duas maneiras, mas basta mentalizar. Não precisa ficar falando igual um papagaio, não. Tá? Porque, na verdade, o código de Grabovoi não é o verbalizar, é o pensar. Né? Você pensa naquilo que você quer e você pensa na sequência. Mas eu gosto de ficar falando, então fale. Mas não é necessário ficar verbalizando. O principal é o pensar. Inclusive, na parte prática, eu me lembro o seguinte, vamos ver qual o pior local aqui, energeticamente, para te entrar lá e ver como é que está funcionando o negócio. Você lembra lá do... É ruim, a gente quebra, né? A gente fez o primeiro módulo dela no meu antigo estúdio, Astral Studio Yoga, e tinha um objeto lá que era um objeto muito lindo, maravilhoso, né? Que era uma mandala, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Né? Que eu mandei uma pessoa fazer. Aí fomos lá, Soraya, cinema, daí, pô, todos os alunos lá, bacana lá, pô, a gente mediu todos os objetos, está tudo lindo. Chegou nesse aí... a biometria muito lá embaixo. Pô, horrível, né? Todos os alunos acharam, isso aqui não está legal, não.
Aí o vamos Leandro, descartar. sabiamente, pegou no capeta, quebrou a mandala no pé, não queria quebrar, né? Tá com dor no meu coração, mas eu dei Destruiu um na hora. kiai, né, de karatê, e foi. E tentou E várias foi vezes e pro lixo. quase não quebra, né, Leandro? Não Então, quebrar, o bicho tem muito isso, estava tão gente. Por carregado que exemplo, a gente às vezes tem espelhos, joias de antepassados, quadros, objetos que a gente não. cuidado. Pô, antiquário, então, é danado para vir coisa com muita memória, às vezes é agregada a forma espectral, espiritual, né, naquele objeto, e a gente não sabe por que está tudo dando errado, às vezes é um objetinho tipo aquele ali, né, que faziam as coisas não dar certo, solução, como o Leandro fez, né? Quebrou tudo, E destruiu, aí, fogo, água. então, tem aquela parte melhor que a galera gosta, né, que é a prática. Então, vamos ver o que a gente pode melhorar na nossa vida, que é o objetivo do nosso congresso, né? O que a gente pode Então, expandir o de que que eu conhecimento. quero que vocês façam agora? Eu vou dar essa dica de Covid, Leandro, porque eu acho que é o que está em voga agora, né? Então, eu acho que todo mundo tem em casa algum compartimento de água, de vidro, tá? Pode ser vidro de cor? Pode, não tem problema. A gente agrega cromoterapia, né? Aquele vidro, aquele copinho. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um micropore, branco, cor da pele, não tem problema. Nós vamos escrever essa sequência aqui no micropore e nós vamos colar nessa garrafinha de água, tá? E nós vamos beber essa aguinha diariamente. A água está acabando, você não deixa esvaziar totalmente, você recompleta aquela água, porque a informação que está na aguinha que ficou vai passar para a nova água. E você vai tomando essa água, tá? Que é o elemento que mais impregna de informações no planeta, quais informações do antídoto do Covid, tá? E para quem já tomou a vacina, esse último sequência são para os efeitos secundários da vacina. Então, eu aconselho usar os 3 no micropore, tá? E fazer uso diário, Leandro, dessa água. E ao tomar a água, você vai ter na sua cabeça a sensação como se tivesse sendo aplicado a vacina em você. Eu quero que na sua cabeça, ai, a minha vacina, você pense que aquela aguinha que você está tomando com a informação do antídoto está agindo da mesma maneira que você sente na hora que aplicam a seringuinha, que às vezes é até vazia em alguns casos, né? em você. Então, é um exercício diário que a gente vai fazer para o COVID, tá? Que vai fazer o quê? Que o nosso sistema imunológico, com essa sequência, automaticamente já vá criando mais força, mais força e mais força. Isso é um exercício. 2, como eu falei, que é a parte física ainda. Você vai colar um papelzinho desse daí, aonde você quiser na tua casa, de forma que quando você olhar, você vai estar olhando aquela sequência, então você vai estar ingerindo a água programada, como se fosse um floral, uma homeopatia, você vai estar visualizando a sequência, tá? E na visualização, que quem gosta de fazer, na meditação, eu quero que você faça o seguinte, você vai imaginar saindo aqui do teu terceiro olho, que para Grabovoi nós chamamos de biosinal, que é uma luz branca prateada que sai daqui. E ela cria aqui diante do nosso coração uma esfera branca prateada, tá? Bem na altura do nosso coração, uma esfera de mais ou menos 50 centímetros. Pode fazer de olho aberto ou de olho fechado, tá, Leandro? Dentro dessa esfera, você vai se colocar lá dentro pleno de saúde. Você comentando com alguém, nossa, esse Covid passou e eu não peguei Covid, eu não pego Covid, meu sistema imunológico é forte, eu tenho uma saúde de ferro. Você cria uma imagem qualquer, você falando com alguém, ou falando com você mesmo, ou sentindo, onde você reforça que o seu sistema imunológico faz com que você não tenha o Covid. Então, você se vê sempre saudável, passeando, às vezes, no meio de pessoas com Covid, pessoas, mas como é que você não tem? Enfim, você cria o teu quadro mental de saúde plena, tá? Que o código é, quem quiser anotar, 1814321, tá? 1814321. Essa é a saúde perfeita que a gente quer.
Então, o que eu faço na minha visualização? Eu coloco dentro dessa esfera, eu faço todo dia. Eu me coloco ali dentro, eu coloco minha mãe, meu pai, meu irmão, minha cunhada, as cachorrinhas, coloco todos ali dentro da esfera, imagino todo mundo dentro dessa esfera branca prateada, e eu deixo como se estivesse caindo como chuva essa sequência numérica, 18, 14, 3, 2, 1, que é a saúde perfeita. Tá? E a gente se abraçando, rindo, feliz, saudáveis, vivos, e deixo depois, que eu já tenho decorado as sequências do Covid, aqueles números caindo como se caísse no nosso corpo, que se misturasse com as pessoas que estão dentro da esfera. Essa é a visualização que eu faço todo dia ao dormir. Quanto tempo leva isso? Em cerca de 2, 3 minutos. Tá? Agora, o importante é que você tire essa luz que cria a sua esfera do seu biosinal. E para isso, Leandro, eu preciso estar com meus pensamentos caminhando vibracionalmente de forma positiva. Porque se eu estou negativo, eu não vou ter luz suficiente para criar uma esfera de luz onde eu vou colocar o meu desejo, certo? Então, por isso a importância da gente estar com a mente voltada para a saúde perfeita, para a imunidade perfeita. Então, todo dia à noite, você vai deixar a luz sair da sua pineal, criar a esfera, colocar você e todos os seus parentes, amigos, o planeta, quem você quiser, vai jogar a primeira sequência, que é 8, 4, 3, 2, 1, que é a saúde perfeita, e as sequências do Covid, tá? Dentro da esfera, para que todas as pessoas que estão ali estejam protegidas, tá? Esse é um exercício bobinho, que parece bobinho, mas que vai ter um efeito enorme. Vá visualizando essa esfera, eu vou falando os números, e aí depois você pode dormir. Aí, uma vez que acabou a visualização, o que você faz com essa esfera? Você pega a esfera, entrega ao Criador de todas as coisas e fala o número 8. 8 é o número que a gente faz a entrega daquele nosso desejo concretizado ao Criador de todas as coisas. E dorme e acabou a pilotagem, tá? Então, vamos começar a fazer esse exercício todo dia, né? Porque a gente vai se fortalecendo e vai botando ali dentro daquela esfera todo mundo que a gente conhece, que deseja, amigos, conhecidos, pode tudo ali dentro, pode botar o planeta inteiro ali dentro para fazer essa visualização, não tem problema. Inclusive, até uma dica de Grabovoi, né? Quanto mais gente a gente colocar ali, mais a gente recebe de volta essa cura, essa saúde perfeita, né? Que é o que ele diz na técnica. Então, vamos fazer pensando em todo mundo dentro dessa esfera, mas tem que ser diário, Leandro. Tá? Com certeza, né? Acho que 2 ou 3 minutos diários, né? Já é uma coisa 2 ou 3 bem minutos interessante, diários, não é mais que isso, né? não é Não é mais mais que isso. Não. E a questão do micropólen, você tem algum mipropólen para mostrar para a galera? Deixa eu Alguma ver. coisinha nesse sentido? Porque a pessoa às vezes nem sabe o que é isso, né? Esparadrapo, sabe o que é esparadrapo? Esparadrapo Esparadrapo de meio fazer curativo, micropore para fazer curativo, quando você para opera. fazer curativo. Que pode Ok, ser o esparadrapo, que é mais grosso, ou o tá? micropore, que é aquele mais fininho. Qualquer fita que seja adesiva, que você consiga escrever nela, né? E aí ela fica Perfeito. colada no teu corpo. Eu posso tirar, claro. Você não quer mais ver aquele número, você vai tomar banho se quiser lavar, mas ela dura uns 2, 3 dias ainda escrita, se você quiser ficar... pode mudar de acordo com a sequência que você quer que aconteça na sua vida. Tá? Beleza. Eu mudo sempre. Então, eu acho que esse congresso vai fazer a gente perceber que está nas nossas mãos a nossa felicidade, né, Leandro? Depende tão e única exclusivamente da gente. A gente concretizar aquilo que a gente quer, a gente ter uma vida plena do jeito que a gente quer. As técnicas todas que nós vamos ensinar a vocês vão ser ferramentas incríveis, mas nenhuma vai trabalhar sozinho. A gente precisa que vocês, mais do que ninguém, desejem e pratiquem e materializem aquilo tudo que vocês querem para a vida de vocês. Nós somos só ferramentas. É isso aí, minha mensagem. Realmente chame pessoas que você ama para esse congresso, porque vai fazer toda a diferença na vida. Porque, como eu falei, tem um clique assim, quero radiestesia, eu quero Grabovoi. Daí aprofunda na técnica. Como aqui muita gente aqui já isso aqui é maneiro. Então já está querendo fazer o curso, a Efigênia aqui já falou, né? Eu quero fazer o workshop, quero fazer... Espero. Dá um despertar e a pessoa vai lá e faz. Então, são 16 técnicas que você vai poder fazer, certificado pela ABRAT, né? Alguma delas vai bater, ou quiçá todas, né?
Ou quiçá todos. Então faz tudão logo, pô. Faz E tudão, é isso. vai faseando, porque o dinheiro vem, é só querer. É só querer. E aí, de autoconhecimento, você passa a ser terapeuta, ajudar pessoas, ajudar a família, ajudar um amigo, né? Todo mundo está precisando de uma palavra consoladora, principalmente nesse momento, que Nesse daqui a pouco momento. vai passar. Beleza? Então, Já está gratidão a passando. todos, Soraya. Gratidão por esse Prazer evento enorme, um maravilhoso. beijão para todo mundo.